Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, segunda depois de Pentecostes, e nós estamos na 8ª semana do tempo comum. Só que hoje o Papa Francisco estabeleceu, na segunda-feira depois de Pentecostes, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Por isso celebramos esta memória tão especial. O texto do Santo Evangelho é de João 19, de 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, em 2018, o Papa Francisco determinou que fosse inserido no calendário litúrgico a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. De fato, em 1964, ao término da 3ª sessão do Concílio Vaticano II, o Papa da época, hoje São Paulo VI, proclamou Maria com este título, Mãe da Igreja, e estabeleceu também que assim ela fosse invocada pelos fiéis católicos. É interessante que na preparação para o Concílio Vaticano II havia um esquema de um documento específico sobre Maria. Os padres conciliares, quando começaram os debates, decidiram que o lugar de Maria seria no documento sobre a Igreja, exatamente porque ela é o membro mais insigne da Igreja. Dessa forma, nasceu o capítulo 8º da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Escolheu-se, então, a segunda-feira, depois de Pentecostes, para a celebração desta memória. O Papa Francisco quis exatamente conectar a pessoa de Maria com
a experiência de Pentecostes, base para a compreensão da identidade da igreja. Sobre o texto bíblico que acabamos de ler, há uma longa discussão sobre a quantidade de mulheres presentes na cena. Tudo indica que são 3 mulheres chamadas Maria. A primeira, Maria, a mãe de Jesus. A segunda, Maria, irmã da mãe de Jesus. Esta seria a esposa de Cleofas. E a terceira, Maria Madalena. Além delas, está também presente aos pés da cruz o discípulo modelo, conhecido como o discípulo amado. Ele é símbolo da igreja, ele é símbolo da comunidade dos amigos e amigas de Jesus. Ele, por exemplo, aparece na última ceia, reclinado ao peito de Jesus. João capítulo 13, versículo 23. E ele aparece no texto do Evangelho de hoje, aos pés da cruz. João 19, versículo 16. Ele aparece também na aparição do ressuscitado, junto ao lago de Tiberíades. João 21, versículo 7 e versículo 20. A tradição católica, a tradição cristã, sempre identificou esse discípulo amado com João, o filho de Zebedeu, João Evangelista. Hoje há um movimento muito bonito entre os estudiosos do Evangelho de João, e eles dizem: é preferível não identificar imediatamente o discípulo amado com João. É bom deixá-lo como um símbolo aberto, um símbolo de polissemia, de significados belos e variados. Jesus entrega, portanto, o discípulo amado, que é símbolo da igreja, símbolo da comunidade, símbolo dos discípulos e discípulas de Jesus. Jesus entrega o discípulo amado a Maria como seu filho. Depois entrega Maria ao discípulo amado como sua mãe. Ela é chamada de mulher, origem da nova comunidade dos irmãos e irmãs de Jesus, símbolo da nova humanidade, símbolo do novo Israel. O sim de Maria ao projeto de Deus, da qual nasce o Redentor, refaz exatamente a queda da primeira mulher, lá em Gênesis capítulo 3. É uma das possibilidades da primeira leitura da missa de hoje. Mas, já ali, no livro do Gênesis capítulo 3, ali está a profecia da inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente da serpente e o descendente da mulher, que é Cristo Jesus. O discípulo amado, símbolo do novo povo, acolhe e integra a mãe em sua vida. Conduz Maria consigo. É um modo de dizer, só se pode compreender Maria na história da salvação como a primeira cristã, no seio da comunidade eclesial, reconhecendo-a como mãe da igreja. Há alguns anos, lá em Aparecida, um monge chamado Bonovitz pregou o retiro para nós, os bispos. Ele é norte-americano, mas mora no Brasil há muitos anos. E ele é de uma família judia. Quando ele foi comunicar à família a sua conversão ao cristianismo, foi algo bastante difícil.
Depois ele entrou num mosteiro lá nos Estados Unidos. Resolveu então a sua relação com Cristo Jesus, estava tudo tranquilo e resolvido. Mas um dia ele procurou o mestre de noviços e disse, procurou o abade do mosteiro e disse, desculpe, mas eu quero sair do mosteiro, porque eu não acho justo, eu não acho honesto, a minha relação com Nossa Senhora não está bem resolvida. O abade era um monge espiritual e experiente e disse o seguinte para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma tarefa. Você vai fazer durante 1 ano a Lectio Divina, a meditação da Palavra de Deus sobre um versículo do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 2, versículo 13. Somente sobre esta frase, toma o menino e sua mãe. Foi isso que o anjo Gabriel disse a José, quando ele teve que fugir para o Egito. Toma o menino e sua mãe. É esta a ordem de Deus a José. Toma o menino e sua mãe. É impossível tomar o menino sem a sua mãe. Maria, mãe da Igreja, imagem da nova humanidade, que não se deixa corromper pelas insídias do tentador. Maria, como está no livro dos Atos dos Apóstolos, depois da ascensão do Senhor, ela se mantém unida aos apóstolos, perseverante na oração. Ela está no cenáculo, na sala superior, onde os discípulos perseveram na oração em comum. Atos, capítulo 1, versículo 14. É por isso que é tão belo poder celebrar neste dia a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço.